Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso segundo dia de aula de História Eclesiástica 1. Estamos no último bloco, as nossas aulas estão sendo gravadas. Então, meus irmãos, vamos agora continuar esse assunto. Eu vou pegar aqui emprestado dois materiais. Um que a professora Aparecida me passou, que é esse material aqui que eu vou abrir agora para vocês, que é um resumo. A gente não irá lê-lo todo, mas a gente vai ler algumas partes, né? Para que a gente possa estar se situando com todo esse material, e também um outro material que é um slide, que também na época a professora Aparecida utilizava, e os demais irmãos que deram essa matéria, que é um material do professor André, professor André, um excelente professor. Eu tive a honra de conhecê-lo nos dias que eu também dava aula no STBnet, e fiz ali comecei a fazer o meu mestrado, e ele deu algumas aulas para nós no mestrado, e eu achei que a didática do nosso irmão era simplesmente maravilhosa, maravilhosa. Então, eu estarei utilizando esses dois materiais, tá bom? Então, vamos continuar aqui falando um pouco ainda sobre a igreja primitiva. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. A igreja primitiva, os apóstolos e as tradições, e as primeiras perseguições, século I e II. Agora a gente já vai começar a falar, já que falamos anteriormente um pouco da vida apostólica, um pouco daquilo que aconteceu com eles, falamos do pano de fundo em que a igreja estava inserida, falamos um pouco da cultura grego-romana, das contribuições gregas romanas, dos grupos que existiam, e já tínhamos falado, inclusive na aula anterior também, um pouco sobre a igreja de Jerusalém, e agora vamos entrar, então, um pouquinho mais avante. Vamos já começar agora a falar um pouco mais sobre as perseguições, e já vamos entrar um pouquinho mais no primeiro século e no segundo século, e os acontecimentos. Então, irmão Samuel, você consegue ler aí no seu computador? Consigo sim, pastor. Joia. Então, né, pode ler aqui, mais uma vez, né? Os destinos dos apóstolos. A. Com relativa certeza, Pedro, morte em Roma, crucificado de cabeça para baixo. Paulo, decapitado em Roma sobre Nero. Variante, foi e retornou a Hispania antes. No caso aqui, Espanha seria, quando ele fala assim, né, com certeza e variantes, dando aquela ideia. Algumas coisas a gente sabe, outras coisas não, né? Então, por exemplo, se eles chegaram à Espanha, seria isso, né? Outra questão interessante aqui sobre o João, o apóstolo João. Olha só que interessante. Você consegue ler? Consigo, pastor? É isso. Então, aí coloca aqui Joões. Por que Joões, né? Leia para nós. Duas primeiras tradições conflitantes sobre o mesmo João. Foi exilado em Patmos e, após a perseguição, retornou a Éfeso, onde morreu de velhice. O que significa isso aqui, pastor? Isso seria Anno Domini, né? Ou depois de Cristo. Seria mais ou menos isso, só as datações. Tá. Ou foi morto em azeite fervendo em Roma na mesma época. Né? Aqui são algumas tradições, tá, meus irmãos? Aí, então, há algumas dúvidas, né? Mas continua lendo para nós, por gentileza. Papias de Hierápolis, aí essa data aqui é 70 a 163 AD, afirma a existência de dois João. João A, o apóstolo, e João B, o ancião de Éfeso. O primeiro escrever os evangelhos, o último receber a revelação em Patmos. Ou seja, segundo alguns da tradição, como é o caso de Papias de Hierápolis,
no ano 70, o ano 163, ano Domini, é a mesma coisa, ano do Senhor, ou seja, ano depois da morte do Senhor, ou seja, depois de Cristo, tá? AD e DC é a mesma coisa. Então, segundo algumas tradições, são dois tipos de João diferentes. Um é o apóstolo, que escreve o evangelho, e o outro é o que escreve o ancião de Éfeso, né, que não é, no caso, o mesmo. Bom, nós não acreditamos assim, tá, irmãos? Nós não acreditamos. Acreditamos que é o mesmo, tá bom? Mas, como é uma informação que também alguns no passado, principalmente Papias de Herápolis, tinha esse pensamento, então a gente está passando para vocês, tá bom? Então, pode continuar aqui lendo para nós essa última parte, por favor? Aqui de baixo? Isso. Essa ideia é questionada pela tradição e Eusébio não a cita, recebe apoio pela crítica moderna e contemporânea que diferencia o quarto evangelho do livro do Apocalipse. Ou seja, meus irmãos, essa discussão, ela acaba achando mais pano para manga com quem? Com a teologia moderna, os liberais. Mas já Eusébio não menciona nada disso. Lembra Eusébio de Cesareia, que mencionamos há pouco? Ele não comenta isso. Então, descartem isso. Aí talvez você diga assim, pastor, mas na crítica literária, quando você pega o Evangelho de João e quando você pega o Apocalipse de João, quando você vai estudar o texto pelo texto, é um pouco diferente. Meus irmãos, esse é um assunto que pode até dar uma certa discussão, mas eu pergunto para vocês já leram, por exemplo, eu, por exemplo, já li várias obras do pastor Enéas Tonini. Em algumas obras, o pastor Enéas Tonini foi muito mais polido na sua gramática, na construção do texto, na elaboração daquele livro. Em outros livros do pastor Enéas Tonini, foi escrito, eu diria, de uma forma muito mais rústica. Se formos colocar diante de uma crítica literária, você vai ver grandes diferenças, muitas vezes, de uma obra para outra. Temos a questão da idade, temos a questão do amadurecimento, ou seja, temos a questão do contexto. João, por exemplo, irmãos, quando ele recebe a revelação do Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos, ele já era um ancião que tinha sido condenado por causa da pregação do Evangelho. Ou seja, eu quero acreditar que é a mesma pessoa, pode até ter essa discussão da teologia moderna, mas eu acho que eles ficam querendo arrumar chifre na cabeça de cavalo, tá bom, meus irmãos? Respeito, mas eu sigo mais a tradição e, para mim, os pais da igreja ensinam mais do que essas discussões de teólogos liberais. Até porque os teólogos liberais não estão preocupados com a igreja, não estão preocupados em pregar uma mensagem de novo nascimento, não são dedicados ao reino, à expansão do reino. Os teólogos liberais, eles são satisfeitos de ter teologia sem pertencer a uma igreja, ou seja, eles são estudiosos da teologia. Eu não conheço nenhum teólogo liberal que é piedoso, que envia missionário, que pratica a renúncia desse mundo. Então, para mim, o teólogo liberal, mesmo que tenha uma cabeça cheia, para mim diz muito pouco, tá bom, meus irmãos? Fica aqui a minha fala, né? Porque, inclusive, quando nós formos começar a trabalhar em cima da patrística, eu quero falar algo bem interessante para vocês, que os pais da igreja, irmãos, e esses grandes mestres da igreja, que foram muitos nomes, muitos vultos. Olha só que interessante, fazer um comentário aqui, até para agregar já aos irmãos. Os pais da igreja, eles não eram pensadores ou teólogos sem igreja. Eles eram pastores por excelência. Eles não eram catedráticos apenas. Eles eram pastores de um rebanho.
E a teologia não estava acima da igreja, a teologia nascia como um trabalho de piedade deles para que eles servissem melhor a igreja. Todos os pais da igreja eram piedosos, eles eram pessoas que eram devotos a uma vida de santidade, devotos à ortodoxia. Eles não tinham, assim, eles não eram inovadores, eles queriam seguir aquela escritura, aquele velho Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ou seja, os pais da igreja, eles não eram desassociados como são hoje a teologia liberal. Ou são muitos centros teológicos, acadêmicos, que são teólogos, mas não vão nem à igreja. Não, não. Todos aqueles irmãos que representam aquilo que nós chamamos de patrística, eles eram devotados, eles viviam uma vida de santidade, e as suas produções literárias eram produções literárias querendo dar uma resposta ao seu rebanho, dizendo: cuidado com os hereges, os marcionitas, cuidado com os errantes, cuidado com os mundanos, cuidado com a política. E aí eles eram piedosos, ou seja, é por isso que eles se tornaram tão célebres. Exato. Nós temos eles como pessoas muitas vezes mal vistas, porque o catolicismo romano vai chamá-los de santo. Já que nós temos aversão aos santos, a gente coloca eles tudo no mesmo pé de igualdade. Mas não foi, eles, para começo de conversa, irmãos, nesse período ainda era o catolicismo raiz, era o cristianismo puro. O catolicismo romano vai nascer lá para o século VI, não aqui no começo, nos primeiros 300, 400, 500 anos. Nesse período era o cristianismo raiz ainda. Já tinha institucionalização, já tinham passado pelo fato de Constantino, mas mesmo assim eles eram vozes até contra Constantino, contra o Império. Oi? Não havia se degenerado. Não havia se degenerado. Obrigado pela sua contribuição, Júnior. Exatamente. Então, o que acontece? Vamos lá, irmãos. Quando a Igreja Católica trata assim, São Pedro, São João, São Paulo, para nós eles eram santos, no sentido católico ou não? Para nós, eles são santos, como a Igreja Católica não trazem eles numa certa veneração. Ore a São Pedro, ore a São Paulo, que São Paulo intercede por nós. A gente vê Paulo assim? Não. A gente vê Pedro assim? De maneira nenhuma. Não. Por que nós não temos preconceito dos apóstolos? Porque os apóstolos estão na Bíblia. E a gente lê os apóstolos na Bíblia, logo a gente tem essa correlação de proximidade. Mas e os pais da igreja? Os pais da igreja não estão na Bíblia. Mas os pais da igreja, por exemplo, foram pais piedosos. Em alguns momentos se tornaram até apologistas, ou seja, defensores da fé, para que a igreja não se degenerasse. Logo, se nós olharmos para ele como eles de fato eram, como pastores, como líderes piedosos que dedicaram as suas vidas para a proclamação do evangelho, e a gente for ler eles dessa forma, a gente vai só agregar o nosso coração e o nosso conhecimento. Então, percebam, irmãos, quando a gente olha sobre os pais da igreja, a gente vai começar a partir de hoje a falar um pouco sobre esse período de sofrimento e de martírio. Percebam que na obra do Justo Gonzalez, o primeiro livro dele é o quê? É a Era dos Mártires. Olha só, é esse daqui, ó, a Era dos Mártires. Esse livro ele é interessante, por quê? Porque há uma correlação de proximidade conosco, no sentido assim, nós precisamos estar dispostos a morrer. Muito bem, então, a Era dos Mártires, a gente tem até uma certa associação com eles, mas a patrística temos um certo distanciamento, porque a Igreja Católica o chama de santo. Mas eles nunca se auto-vangloriaram como santos, como intercessores da humanidade. Percebam? E olha só que interessante, irmãos. Quando Calvino faz a reforma protestante, porque o que a gente pensa, irmãos? Que logo que acaba a igreja primitiva, a igreja já começa a cair em queda livre,
e aí já vem a Idade Média, e aí só vai ter uma leitura correta da Bíblia lá com Lutero e Calvino, lá em 1500. Não, não é verdade isso. Esses primeiros 500 anos de história foram 500 anos maravilhosos. Por isso que depois que passarmos desses blocos aqui, que seria essa era dos mártires, a gente vai dedicar um tempo muito grande na patrística. Porque eu quero aguçar os sentidos de vocês a esse período da história eclesiástica com esses gigantes de Deus. Por exemplo, irmãos, a gente não vê mensagens ou a gente não lê livros dos pais da igreja. E eu pergunto, por que não? Porque nós temos uma hostilidade, nós achamos que eles são santos católicos. Mas nós lemos livros de Calvino, nós lemos livros de Lutero, nós lemos livros de Wesley, nós lemos livros de Spurgeon. E por que nós não lemos livros de Agostinho, de Savonarola, ou melhor, de Crisóstomo, de Papias? Por que a gente acaba não lendo esse material? Porque nós associamos que eles são católicos apostólicos romanos. Não, não eram. Ainda não existia catolicismo apostólico romano. Está entendendo? E é por isso que eu quero dedicar nas próximas aulas. Claro, percebam, História Eclesiástica 1, nós teremos 10 encontros. Hoje é o nosso segundo encontro. Então, a gente vai trabalhar bastante aqui nesse período, o período dos mártires, e depois vamos trabalhar no período da patrística, e eu quero gastar um tempo bem significativo até o 5º, 6º século. Para quê? Para mostrar para vocês o seguinte, olha, há um acervo maravilhoso na história da igreja. E só para vocês terem uma ideia, quando Calvino escreve as Institutas, qual que era a base de Calvino? A base de Calvino era a Bíblia e os pais da igreja. Por que a Igreja Católica Apostólica Romana não prega aos pais da igreja? Senão vai ser um tiro no pé deles. Eles vão pregar depois do quê? Do período apostólico romano, de quando nasce o Papa, o surgimento do Papa. Dali em diante que eles vão destacar. Não dali para trás, porque se eles começam a destacar dali para trás, é um tiro no pé deles. Porque os pais da igreja não estavam firmados na tradição, eles estavam firmados nas escrituras. Irmãos, quando a gente começa a ler um pouco, por exemplo, como Agostinho, como que Agostinho escrevia? Eles escreviam orando, irmãos. Eles escreviam clamando a Deus, ou seja, toda a literatura dos pais da igreja eram literaturas piedosas. Olha que fantástico. Tá bom? Eu estou antecipando algumas coisas aqui para vocês, já para que vocês possam pegar gosto, né? Porque eu sei que são 2000 anos de história e a gente vai ter que passar também pela Idade Média, vamos ter que passar, faz parte do... A gente tem que conhecer tudo, mas é importante que a gente conheça a nossa base, uma base muito boa e muito sólida, logo dos primeiros líderes cristãos nos primeiros séculos, tá bom? Joia, alguém quer comentar alguma coisa? Júnior, quer falar algo? Você, como amante aí da história, se sinta à vontade, viu, Júnior? Eu quero que você me ajude bastante aqui e dê as suas contribuições, tá bom? Porque a questão da patrística, né? Esses homens piedosos, eles eram apologéticos, né? Apologéticos. Defendia a fé para preservação, e como bem mesmo você falou, a perspectiva de Paulo e dos apóstolos era santo e servo ao mesmo tempo. Santo não no sentido católico de ser adorado e venerado, mas de ser separado. Entendeu? E esses homens também. Só que eles associaram eles com essa questão da idolatria, da veneração. Canonizaram eles, né, Júnior? Canonizaram, né? Isso que é um ponto que não está... Se nós pegarmos, por exemplo, todos esses pais da igreja, é claro, irmãos, eles não eram perfeitos, que nenhum pastor hoje também não é, mas eles não tinham esse lado da idolatria, eles queriam voltar e seguir como os apóstolos seguiram. E eles queriam se preservar como os apóstolos se preservar. Como o Júnior disse, a santidade como separação do mundo, não como canonização. A ideia da canonização nasce aonde, irmãos? Ou da beatificação, nasce no catolicismo apostólico romano, que é uma maneira de você atribuir a alguém algo que Deus não fez. Exatamente. Né? Então, joia. Então, leia para nós agora, irmão Samuel, por gentileza, né? Aqui, ó, tradições não tão confiáveis, né?
Tá dando para ouvir? Está dando para ouvir. B. Tradições não tão confiáveis. Tradições proliferadas no final do século II, início do século III. Igrejas reclamando fundação apostólica na sua fundação, disputa Antioquia com Roma e Roma com a Alexandria, principal fonte, Eusébio de Cesareia, contexto de Constantino, século IV. Ou seja, ele está dando aqui, pode ver que o próprio Eusébio já está mostrando que os irmãos, logo no início, ali no final do século II, ou seja, e no início do século III, já estavam tendo certas disputas. Então, ele faz esse registro. Irmãos, é aquilo lá. Hoje não tem briga de pastor, não tem pastor se enveredando para a política, não tem pastor que cresce, ele acha que ele é o dono da igreja, ele esquece que é o servo. É a mesma coisa. O ser humano é o ser humano. Mas percebam que Eusébio, ele vai dar o quê? Ele vai mostrar esses erros. É interessante, né? Tá bom? Olha que legal, né? Então, vamos continuar vendo aqui. Pode continuar lendo. As cidades, olha aqui, irmãos. Olha que interessante. Pode ler para nós, Samuel. As cidades. A Alexandria, igreja supostamente fundada por Marcos. Constantinopia, igreja de Bizâncio, fundada por Filipe, antes da fundação da própria Constantinopla. É Constantinopla. Aqui é a região da Constantinopla, tá, irmãos? É um pequeno desenho que mostra essa região, tá? E olha que interessante, aqui é a Constantinopla. E aqui é um farol em Antioquia. É um farol, desculpa, em Alexandria. Olha que lindo, irmãos. É uma das 7 maravilhas do mundo, né? É dessa época, né? Supostamente fundada por Marcos. Mas não necessariamente, né? Tá bom? Então, continuando aqui. Opa, voltando. Aqui, né, irmãos, será que Tiago e Paulo foram para a Espanha? Né? Aqui, ó, Santiago da Compostela. Aqui, no caso, é Portugal. É um pedacinho, ó, a França, tá vendo? São suposições, tá, da Espanha. Lembra que a gente viu há pouco aqui, ó? Variante, foi e retornou à Espanha antes? Né? Então, assim, será que os apóstolos chegaram lá? São tradições, não temos certeza, tá? Claro que, irmãos, a gente não sabe dizer, né, com toda certeza sobre essa questão, né? Tá bom? Então, continuando aqui. Aqui a Índia, né? Parte é Eusébio de Cesareia, a Índia, tradições derivadas, ou seja, Tomé indo para a Índia, né? Ou seja, mostrando aquilo que a gente já viu anteriormente. Aqui também Sítia e André, seria ele indo pregar na Rússia, outra tradição. Olha que interessante, André teria fundado Kiev, capital da primeira Rússia. Será que isso aconteceu, irmãos? Então, são coisas que a gente não sabe, mas são coisas que estão no acervo histórico, tá bom? E aqui são as fontes, tá? Tradição reformada. O que mais? Aí aqui vai começar algumas perseguições, as primeiras perseguições do primeiro século. Né? Aqui é Nero, a principal fonte é Tácito e Seutônio, incêndio em Roma em 64, e a acusação dos cristãos. O que aconteceu em Roma no ano de 64? Eu não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar sobre isso. Já ouviram falar sobre esse acontecimento? Sim. Sim, claro. O que você aprendeu, Júnior? Comente conosco, por gentileza. Nero, ele, como os outros que antecederam ele, os imperadores, igual Marco Antônio e grandes imperadores, tiveram uma história marcada em Roma, né? Foram um grande vulto, né? Deixou um legado. E o pobre Nero não tinha deixado nada. O que ele pensou? Vou destruir Roma de novo, culpo os cristãos, reformo, refaço a cidade para me ganhar uma notoriedade. Exatamente, obrigado, Júnior. Exatamente, irmãos, a síntese é essa.
Então, como o povo cristão era um número muito grande, e querendo ou não, eles eram pacíficos, esse foi um excelente precedente para quê? Para acusá-los e para persegui-los. Então, ele incendia Roma, porque, irmãos, como que funcionava nesses dias? Mesmo o imperador, no caso, ele sendo forte, ele sendo alguém, né, no caso, poderoso, etc. e tal, ele tinha que passar ainda, vocês têm que lembrar, que havia o Senado, havia uma política. Ele era uma força, mas havia os seus opositores. Podem ver que o surgimento do próprio Império Romano, nós temos o primeiro triunvirato, o segundo triunvirato, ou seja, existem muitas histórias ali, e existem muitos embates. Nós também vimos um pouco sobre isso quando estudamos em Introdução ao Novo Testamento 1, quando falamos um pouco sobre o Império Romano. Mas percebam bem, ele não podia simplesmente chegar lá para o Senado e falar, vamos reconstruir Roma. Eu quero deixar o meu legado. Então, eles tinham que, muitas vezes, eles tinham que criar situações. E, segundo alguns historiadores, foi isso que ele fez. Bom, dizem também que Nero ele era uma pessoa tão fora de si que ele abriu a sua mãe. Já ouviu falar disso, Júnior? Ou não? Já. Né? Ele era uma pessoa assim tão psicopata, poderíamos dizer, ou se não, um megalomaníaco, Mas eu acho que que ele abre a sua mãe, e segundo alguns, vão Calígula, dizer não? que ele... Hã? Não foi Calígula, não? Se não me falha a memória, foi Nero, não? Ou foi Não sei. Calígula? Eu sei que Nero, ele abusou da sua própria irmã, né? Então eu estou fazendo confusão, depois eu verifico melhor, viu? Me desculpem. Porque os imperadores, agora fiquei na dúvida. Se foi Ambos Nero. eram melomaníacos, né? Bom, então me desconsiderem, que eu me lembrava foi Nero que tinha aberto a sua própria mãe. Ora, alguém que se levanta contra a sua própria família, no caso, como o Júnior está dizendo aí, abusou da irmã, por que não botar fogo numa cidade onde predominava principalmente os cristãos? Então, aí é nesse contexto que os cristãos começam já a serem perseguidos, né? E aí, aqui, ó, o contexto, Roma e suas adjacências, e aí onde, logo nessa sequência, Paulo e Pedro são martirizados em Roma. Aí acontece o agravamento da situação da igreja na Palestina com a rebelião judaica. Os judeus na Palestina começam a se levantar contra os romanos, e aí aqui onde tem a destruição do templo, inclusive com Nero. Ele também dá ordem para que o templo fosse destruído. Né? Então, aqui onde o templo ele é, de fato, totalmente derrubado, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Beleza? Aí aqui a gente vai ver um pouco a história apenas de alguns imperadores. Lê para nós, Júnior, por gentileza. Ok. Talvez você tenha razão, porque acho que Nero matou a mãe dele também, né? Agripina, né? Então, se eu não me engano, foi isso. São muitos nomes. Foi dessa maneira aí, né? Mas eu acho que ele matou a mãe, que a mãe era a mãe de confiança dele. Então, e alguns vão dizer, Júnior, que ele mata e ainda ele diz, eu quero ver de onde eu vim. Parece que estou confundindo com Calígula. O Calígula também cometeu barbaridade, viu? Não é. É aquilo, é o poder, né, Júnior? Como alguém já disse, né? Exato. Quer conhecer o homem, dê a ele poder, né? Eles É eram o mesmo poder que que Tolkien, na sua obra O Senhor dos Anéis, retrata muito bem nessa ficção, né? É a síndrome do ser humano, né? Exatamente. Querem poder e aí eles se perdem com o seu poder, né? Uhum. Então, leia para nós, Júnior, por gentileza. Domiciano, 81 a 96. Principais fontes: Dio, século III. Apocalipse de João. Intitulou-se Mestre e Deus, entre aspas, né? Mudança de atitude dos cristãos em relação à autoridade imperial. De Romanos, né? 3:1 para Apocalipse 13:1. Roma igual Babilônia, Apocalipse 17, 5 e 6. Contexto principal: Ásia Menor, martirizado João.
Aqui, no caso, por que uma interrogação, né? Porque se deduz que ele morreu, né, de forma natural. Sim. E possivelmente foi sob Domiciliano que ele foi para a ilha de Patmos. Exato. Né? Olha só que interessante, irmão. Aqui outro imperador, Trajano, pode ler para nós. Trajano, 98 a 117, não houve perseguição de fato. Trajano não exigira culto a si. 112. Situação ocorrida entre Plínio, o moço, governador da Bitínia, que prendera alguns cristãos por problemas de cidadania e relativos à queda de venda de sacrifícios. Em 110 foi martirizado Inácio, bispo de Antioquia, em Roma. Ou seja, olha só, nem perceba, irmãos, quando eu falo sobre os pais da igreja, aqui, ó, Inácio, por exemplo, é uma outra pessoa que a gente tem que procurar aprender mais sobre ele. É claro, nem todos os mártires e nem todos os pais da igreja tiveram muitas literaturas, alguns tiveram mais um peso, como foi Crisóstomo, por exemplo, ele era chamado Boca de Deus, ele era um grande pregador, então ele acabava tendo mais uma influência local, como presença pastoral, como alguém que proclamava as verdades e que as verdades de Deus estavam nos seus lábios. Mas muitas vezes nem todo grande pregador acabava escrevendo. Alguns outros sim, né? Outros não. Então, aqui as perseguições do segundo século, há pouco a gente viu aqui que Domiciano, ele se intitulou-se Mestre e Deus. Já Trajano não. Sobre ele não exigia culto a si. Ou seja, havia essa questão. Quando entrava um imperador que ele queria o culto a si, os cristãos sofriam. E a gente vai ver na próxima aula, hoje não vai dar tempo, por que os cristãos sofriam? Porque os próprios imperadores testavam a fé dos cristãos. E a frase célebre era: quem é o Senhor? César é o Senhor ou Jesus Cristo é o Senhor? Quem declarasse que César era o Senhor, logo estava imune ao sofrimento. Mas quem dissesse que Jesus Cristo, aquele que viveu na Palestina, ou seja, lá em Israel, e que morreu crucificado, era Senhor, era uma afronta a esses imperadores vaidosos. E por isso que havia uma perseguição desmedida, não só em Roma, mas em qualquer lugar onde tivesse um cristão. Agora a gente vai aqui, ó, perseguições do século II. Adriano, 117 a 138. Leia para nós, por favor. Só lembrando lá de Nero, ele chegou ao poder pela influência da mãe. Ela tinha grande autoridade, Agripina. E, na verdade, não foi bem a morte, como você falou, mas ele, depois de vários atentados, ele, por fim, mandou os soldados esfaqueá-lo até a morte. Então, obrigado, Júnior. Você acabou vendo aí para nós? Eu conferi aqui. Isso, obrigado. Então, obrigado. Obrigado pela correção aqui, até sobre o que eu disse. Eu acho que lá foi Calígula mesmo, aquela morte. Então eu fiz confusão. Mas então eu lembrava de alguma coisa que ele tinha matado, né? Bárbaros, né? Então leia para nós agora, Júnior, por gentileza. Adriano, 117 a 138. Martirizado apenas Telesforo, bispo de Roma, em 136. Antonino Pio, 138 a 162. Martírio de São Policarpo, 69 a 155. Bispo de Esmina, em 155, na própria Esmina. Policarpo também, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, olha que interessante, ele foi um dos líderes da igreja de Éfeso depois de João. Sim. A igreja de Éfeso, quem era o líder? Era Paulo. Paulo é morto, decapitado, possivelmente fica cuidando da igreja de Éfeso Timóteo. Depois de Timóteo vai João. João tem um ministério longevo ali. Ele vai para Patmos, volta, possivelmente ele acaba morrendo em Éfeso. E o líder depois de João é Policarpo. Né? Olha só. E ele também tem uma atuação em Esmina, né? E aí, como a gente vê, possivelmente ele morre em Esmina. Interessante, né? Marco Aurélio. Esse aí era um dos mais cultos, né, de Roma.
como Júlio César, né? É estoico, né? Eu não sabia desse detalhe, Júnior. Pode ler. Pode ler, por favor. Marco Aurélio, 161 a 180, entre aspas, né, imperador estoico, ou imperador filósofo. É bem o que você acabou de dizer, né? Ele é o mais conceituado dentre os imperadores, né? Situação mais agravada contra cristão por questões cívicas. E tinha livro, né? Escrevia livro, né? Martirizados Santa Felicidade, a viúva e seus 7 filhos. Decapitação de São Justino, o mártir. Esse é outro também, viu? Justino, né? Sim. 6 discípulos, em 163. Tortura e degode Blandina e dos mártires de Leão. Esses que foram martirizados aqui, irmãos, todos eles vocês vão ver a história deles no volume 1. Esse volume aqui que eu acabei de dizer. Vocês vão ver bastante, olha só. Deixa eu pegar aqui. Vai ter aqui, ó. Vai ter bastante as histórias bem interessantes desses irmãos nossos. É conta com bastante detalhes, tá bom? Joia. Obrigado, Júnior. Então, agora aqui, já estamos chegando no fim. Perseguições do século II. Cômodo, 180 a 192. Pode continuar lendo para nós, Júnior, por favor. Filho de Marco Aurélio. Eusébio, situação mais suave para os cristãos. Ou seja, irmãos, perceba que, olha aqui, mais uma vez, Eusébio de Cesareia mostrando a história do povo de Deus, né? Leia para nós aqui, Júnior. Número maior de convertidos no Império, em diversas classes sociais. Martírio isolado de Apolônio, senador, que apresentou uma apologia de fé ao Senado romano e foi decapitado. Olha aí, né? Foi mais suave, mas olha só, assim como, olha que curioso, né, Júnior? Filho de Marco Aurélio, mas olha que interessante aqui, Marco Aurélio foi filosófico, foi culto, situações mais agravadas contra questões cívicas. Ou seja, houve uma certa perseguição também. Mesmo com toda a cultura, mesmo com toda a sabedoria, crentes sofreram, né? Então, e aqui também a mesma coisa, pode ver que, Apolônio, possivelmente era um senador, fez uma defesa, foi decapitado, né? E aí, aqui seguem as leituras sugeridas pelo professor André Carlos Jeremias, né, o curso de História da Igreja, e Eusébio de Cesareia, de onde ele extraiu essas obras. Uhum. Tá bom, meus irmãos? Okay. Como eu disse para vocês, eu vou estar passando para vocês aqui agora, inclusive, esse resumo da professora Aparecida, que fala sobre o estudo baseado na história da igreja. Então, o nosso trabalho agora aqui, em História Eclesiástica 1, na realidade, a gente vai trabalhar bastante aqui. Eu não tenho dúvida que a gente vai se aprofundar muito até aqui, até o surgimento da Igreja Católica Romana. Mas eu quero dar muita ênfase nessas partes aqui, principalmente na igreja perseguida e muito mais na igreja patrística, tá? E aí a gente vai começar a Igreja Católica e vamos estar findando, porque o História Eclesiástica 2, aí a gente entra para o período medieval, e aí a gente traça todas essas outras linhas. Tá bom, meus irmãos? Então, eu vou passar, inclusive, agora esses 2 resumos do História Eclesiástica 1 e 2, para vocês já irem lendo e não deixem de ler o material. E como eu disse para vocês, eu estarei passando para vocês uns vídeos da Escola Spurgeon de Teologia, do pastor Marcos Graconato, sobre a patrística, como tarefas extras, tá bom? Tá bom. Mas peguem firme nas leituras, anotem qualquer dúvida, e a gente me perguntem no WhatsApp, e a gente continua falando, né, fora do horário de aula, e que Deus nos agregue bastante conhecimento, para que a gente possa conhecer a nossa história e replicar esse testemunho tão maravilhoso que os nossos irmãos deixaram. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum acréscimo? Não, tranquilo. Os demais irmãos? Tranquilo, pastor.
Graças a Pai. E a última fala aqui, antes de despedir dos irmãos. Irmãos, história eclesiástica, assim como a história dos hebreus, é leitura, muita leitura, tá? Os irmãos vão, 90% do que vocês vão absorver vai ser leitura. A aula vai ser simplesmente mais uma forma de tirar dúvida, agregar um conhecimento, reforçar um período, mas é a leitura. Sem a leitura, a gente não caminha em história eclesiástica. Toda a cadeira de história, 90% é leitura, tá bom? Que Deus nos abençoe bastante, tá bom, meus irmãos? Tá bom. Fiquem com Deus, graça e paz, e um bom final de semana, tá bom? Bom semana a todos. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, boa noite a todos aí. Amém. Graças e paz, boa noite. Deus abençoe. Shalom. Deus abençoe. Alô?